Tudo bem para você que chegou aqui no canal da Carla Abreu, se inscreveu, veio pelo YouTube, pelo site. Esse aqui é um canal aberto e eu sou um convidado que estou tomando a liberdade aqui de ser um facilitador entre você e a nossa querida Carla Abreu, com perguntas que ela recebe, a equipe dela recebe através de mensagens e eu trago como um facilitador. Então, antes de mais nada também, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, você pode mandar no comentário dos vídeos, nas redes sociais, que com carinho eu sei que a Carla ela vai responder, como eu tenho aqui já separado algumas perguntas para ela. Então, vamos lá. Carla, você pode compartilhar, porque eu sei que você tem vários corretores mentorados, alguma história de sucesso, histórias emocionantes de algum deles? Então, eu vou te falar de uma história que foi agora recente, deve ter poucos meses. Um corretor chegou depois de 12 anos já exercendo a carreira dele. Ele é uma carreira muito bem sucedida, ele tem uma carteira recorrente muito boa, mas depois da pandemia ele se sentiu travado. E ele não conseguia desenvolver, porque na pandemia ele começou a fazer conexão só com os clientes dele. Ele não buscava clientes novos. Okay. E aí ele não prospectou, parou de prospectar. E como em qualquer situação, é que nem bicicleta. Você para, a bicicleta cai, né? Sim. Se você não pedala... E é isso que aconteceu com ele, e ele ficou travado, e ele me procurou. Financeiramente, tudo, assim, deu uma estagnada. O que acontece? A carteira de seguros, ela continua, por ela ser vitalícia, ele continua recebendo ali, ele conseguiu manter a carteira dele, porque ele foi com os clientes dele mesmo, ele foi oferecendo outros produtos e conseguiu manter a carteira. Porém, ela já não estava mais, ela começou a cair. Por quê? Porque ele já não abordava mais clientes novos. Sim. Ele estava com medo da abordagem do cliente novo. E uma pessoa que eu vou falar para você, um dos melhores corretores do Brasil. Olha. Não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que é MDRT, que eu não sei se você conhece. O MDRT é uma associação mundial e ele é um membro dessa associação, eu sou um membro dessa associação, e eu, primeiro que eu nem pensava assim, mas um membro da associação vai me procurar para falar, fiquei muito honrada, foi ele, mas o menino foi maravilhoso. Aí eu falei assim, gente, o que eu posso te ajudar? Ele me ligou, perguntou, cara, você pode me ajudar? Eu falei, me fala um pouco, né? E aí ele me falou, e isso acontece muito quando a gente começa a carreira, tá? Não sei se você imagina uma pessoa saindo pela primeira vez para vender, ela tem que bater na campainha de algum lugar. Você imagina a pessoa, eu vou entrar, e aí eu olho no relógio e falta assim, falta 10 minutos, vou dar uma volta na quadra. Aí você dá uma volta na quadra e para de volta e vai lá para apertar. Aí você respira e fala assim, bom, não tem mais jeito, né? Eu tenho que apertar. Aí você aperta a campainha e vai. Venda é ação. Se você não tomar essa ação, você nunca mais... Se você vai embora ali, fica difícil. Se você não consegue apertar aquela campainha, é difícil. E é isso que, mais ou menos, é uma analogia do que estava passando na cabeça dele naquele momento. Ele não estava conseguindo falar com as pessoas. E o nicho dele é um nicho de médico. E ele visita hospitais, faz uma série de coisas. E ele não conseguia mais fazer. Cara, eu não consigo. E aí eu falei, vamos lá. Volta lá, vamos conversar sobre isso. E eu falei, eu posso te ajudar. E logo ele comprou a minha mentoria e a gente fez esses encontros. E ele foi fazendo, fazendo as atividades que são necessárias fazer para retomar o que ele sabia, mas tinha parado de fazer. Seriam exercícios que você passa? São técnicas dinâmicas? Isso, são exercícios, sim. Você tem que fazer. Não tem casa. Como. Isso, lição de casa. Não tem como você, teoricamente, explicar alguém sobre venda. Vender seguro de vida é prática, é que nem exercício, é que nem você, por exemplo, o Oscar da Seleção Brasileira fala muito, né, que ele tinha que ficar arremessando. Quantos arremessos ele fazia para se tornar um excelente profissional do basquete?
A mesma coisa acontece com a venda de seguro de vida. Quanto mais você atua, quanto mais você conversa com pessoas, quanto mais você conhece pessoas, quanto mais você se interessa pela vida das pessoas, mais fácil é para você vender. Então, só, desculpa até te interromper, com relação a ele, você disse que ele tem uma vasta experiência como um corretor de sucesso. Sim. Porém, o que você abordou com ele não foi nem tanto a técnica da arte da corretagem, vamos dizer assim, sim, mas o lado emocional. Sim. Você passou técnicas para o quê? Para equilibrar isso? E o que foi o desfecho dessa história? Então, ele achava verdadeiramente que ele nunca mais ia conseguir fazer um seguro novo, né? E a gente foi desenvolvendo, e claro que aí é o comportamental, porque o que acontece, Maurício? Quando você está desfocado, qualquer distração te leva, e aí a gente volta para as atividades. É uma coisa simples, conversa sobre a atividade que ele está tendo. Com essas atividades você vai vender? Dessa forma, o que você está fazendo hoje? Me fala, como é que é a tua manhã? Como é que é a tua tarde? O que você está fazendo? Aí acontece, por exemplo, pois é, a minha esposa me pediu para que eu buscasse as crianças, ou para que eu levasse as crianças na escola. E qual é o horário que você faz isso? Eu faço isso 8 horas da manhã. Qual é o melhor horário de venda? Qual é o horário de ouro de venda para médicos? Aí ele... é de manhã. Por quê que é cedo? Porque ele tem depois algumas atividades que não dá para parar. Consulta e tudo mais. Então, ele atende normalmente, pelo menos para que você possa fazer uma prospecção no primeiro horário, nos primeiros horários. Todo mundo que vende para médico sabe disso. Você não sabe disso? Não me lembrei que não tinha na minha cabeça que isso era um horário nobre. É um horário nobre. Você só tem que fazer o quê? Um acordo com a sua família. Certo? Você senta com a sua esposa, com o seu marido, se você é um corretor de seguro, você faz um acordo. Quais são os acordos? Que eu tenho essas atividades. Eu não sou um autônomo que posso parar a qualquer momento, só porque eu sou autônomo eu posso usar o tempo da forma que eu quero. Usar o tempo do autônomo não é para ficar parado ou para fazer outras coisas. O autônomo tem que usar o tempo para fazer as atividades que geram a venda. Eu sei que você até vai falar do desfecho dessa história, mas é que está bem forte algo que você levantou, que o corretor ele faz o horário dele. Então, além disso, ele tem que deixar bem claro com a família. Sim, com a família, com os amigos, com todo mundo. Porque assim, você está em casa, então você não está trabalhando. Então você pode buscar alguma coisa, você pode pregar um quadro na parede, você pode fazer a comida hoje, o almoço. Tem que clarificar isso de forma que ele também não se sinta culpado. Porque pode, às vezes, gerar um ruído em casa. Sim, mas é por isso que são acordos. Você senta, conversa e faz o acordo. Eu não posso, eu trabalho, eu não bato um ponto como uma pessoa que trabalha das 8 às 18. Sim. Mas que horas? Tem que ter uma rotina, eu tenho que ter uma rotina. E essa rotina, você não pode interromper essa rotina toda hora. A venda tem toda a prospecção, ela tem ali, você tem que se preparar. Sem preparação ninguém vende. Até como a venda vai trazer recursos para a família. Exatamente. E como que foi? Agora sim. E o desfecho desse corretor? Então, aí nós trabalhamos isso e trabalhamos também o nicho que ele está trabalhando. Eu trabalho médicos. Sim. Aí ele entra num hospital. E eu te pergunto, um hospital só tem médicos? Não. Tem ali, claro, tem os doentes, mas tem outros profissionais ali dentro, né? Administradores. Então, alguém hoje que tenha CPF... Dá para ver que é para um paciente ali. Para quem? Mas eu te pergunto, alguém que tenha CPF não precisa de uma proteção financeira? É, claro. Então por que eu só posso oferecer para aquela pessoa? Eu fui até lá. Eu vou botar, é como jogar um lead fora. É como no digital, é o que as pessoas dizem. Eu tenho tanto lead que eu não enxergo. Eu só enxergo aquele que diz sim ali naquela hora. Sim. Só aquele... Não é... Já está pronto. Que já está pronto. Não é isso. A gente tem que olhar para o universo que a gente tem. Não precisa mudar o foco, mas aproveitar o que tem do lado, né?
E então, ele conseguiu? Isso conseguiu. E aí ele conseguiu abordar, porque aí é exercício. E aí você vai fazer o que for que eu pedi para fazer. E aí, ó, essa atividade, daí eu determinei algumas atividades junto com ele. O que você acha? A gente trabalhou junto, porque cada profissional tem uma forma de agir. Então não adianta eu dizer, não vai ser do mesmo jeito para você. Você pode estar com travado por um outro motivo que não é o dele. Então a gente sentou junto e eu perguntei para ele, isso faz sentido? Faz. Isso faz sentido? Faz. Então agora você vai lá e vai fazer. Aí ele vai e faz. Mas Carla, não, eu só volta aqui quando você tiver o resultado pronto, quando isso já tiver sido acontecido. Aí ele vai e voltava. Fiz, mas foi mais ou menos, vai e faz. Aí então, esse exercício você vai fazendo pelas semanas, porque os encontros são semanais. Então dá tempo de você fazer o exercício que você precisa fazer, de fazer as atividades que você precisa. E ele fez as atividades, foi ano passado, e ele conseguiu não só retomar a vida dele, ele me deu, inclusive, tá lá no meu... Deu um depoimento? Deu um depoimento, tem um depoimento gravado dele. E no site isso? Tá no meu Instagram. Olha aí, então se você quiser saber, existe prova, não é uma historinha para convencer ninguém. A gente tem isso documentado. Tem, e ele foi muito generoso, porque ele contou. Normalmente uma pessoa fala assim, normalmente os mentorados falam, não precisa dizer o motivo, né, que eu tô aqui, né? A pessoa, né? Mas é natural, né? A pessoa não quer expor. Claro, a gente só quer contar as vitórias, né? A gente não conta as derrotas. Mas em momentos, assim, para ajudar pessoas, é bom a gente também falar. Ele foi muito generoso. Ele falou exatamente isso. Eu estava travado. Ele tem no depoimento dele, ele conta o depoimento. E eu tenho um depoimento dele onde nós estávamos numa aula que eu estava fazendo, e ele se emocionou falando sobre isso, sobre o fato de... É complicado quando a gente se acha, quando a gente não se percebe, né? Ele tinha todo o tempo, todo o preparo, ele era preparado, ele tinha muito potencial, mas naquele momento ele não tinha resultado. Mas era só um momento. Ele não estava se vendo, não estava se enxergando, ele por algum momento se desacreditou nele. Então tem isso, tem um mentorado que está não se acreditando mais, tem um mentorado que realmente precisa da técnica. Então a gente vai fazer agora, porque eu acredito que as pessoas que estão assistindo a gente, muitos podem passar por isso. Então, ao invés de você também falar para mim, fale no olho dessa pessoa, para a gente conseguir tirar essa pessoa. Vai ser tão bom, como você falou desse corretor. Existem outras pessoas nessa situação que estão se sentindo sozinhas. E pelo que eu percebo em você, como você estava falando que você vai e volta, faz um exercício, você pega literalmente na mão. E ajuda, não só vai atravessar a rua, não, eu atravesso junto, você faz isso. Então, o que você pode falar? Eu acho, se você está se sentindo assim, está se sentindo desamparado, muitas vezes desacreditando em você, você já tem muitos resultados, já teve resultados, e você quer retornar a ter esses resultados, acreditar em você de novo, a gente pode fazer uma mentoria, você pode comprar um curso meu. Agora, o mais importante é você saber, a gente conversar para saber o motivo, saber por quê, fazer exercícios, fazer atividades e buscar o que você tem de melhor. Uma das coisas que eu mais sei fazer, vou ser sincera com você, não falsa modéstia, né? Mas é ajudar as pessoas a se reencontrar e buscar o que a pessoa tem de melhor. Por isso que não é uma mentoria engessada. Porque eu trabalho aquilo que você necessita. Eu trabalhei durante 30 anos fazendo isso, sentando com a pessoa e dizendo e orientando. Então, para mim é muito, não é fácil, né? Mas é muito o encanto o fazer o meu olho brilhar, conseguir te ajudar verdadeiramente. E eu acho que eu posso fazer isso por você. Dá uma clicada lá no meu perfil, lá no perfil lá do Instagram, que você vai encontrar algumas soluções.